Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto. E o Salmo 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor nos concede graça e misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor nos dá mais um dia em que possamos olhar para a tua bondade neste mundo, ver a tua glória em tua criação. E neste dia tão especial, o dia do Senhor, possamos assim, Senhor, descansar de nossas obras e te louvar somente. Que o Senhor esteja nos ajudando neste culto, que o Senhor esteja nos ajudando para em tudo fazermos a tua vontade, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, concede graça sobre nós, abençoa a pregação da palavra, para que possa nos transformar ainda mais. Abençoa também, Senhor, as igrejas irmãs, concede graça a elas. Abençoa nossos irmãos, aqueles que estão fracos, que o Senhor conceda graça e fortaleça a cada um deles. Também te rogamos pelos nossos irmãos enfermos, que o Senhor também possa estar dando a ele o consolo e a firmeza para permanecerem firmes em ti. Ajuda, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos cantar o hino de número 50. Hino 50, página 68 do nosso inário. Santo, Santo, Santo. Hino 50. Então cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 é em verdade
podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Vamos ler do verso 1 até o verso 17. Êxodo capítulo 20, começando do verso 1 até o verso 17. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta à lei de Deus, vamos cantar o Salmo 19a. Salmo 19a, a lei do Senhor é perfeita. Página 22 do nosso cenário. Então cantemos. A lei do Senhor é perfeita e restaurará a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, são mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. O temor do Senhor é límpido e permanece
Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Vamos ler de 1 a 10 e depois a gente vai ler Mateus 7, 13 a 29. Oséias 4, de 1 a 10. Diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjúrio, é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, também mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Agora Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, começando do verso 13 até o verso 29, final do capítulo. Mateus, capítulo 7, 13 a 29. Diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Agora vamos ler o Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 35. Dia do Senhor 35. Pergunta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: que não façamos imagens de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em sua palavra. Pergunta 97. Então não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Resposta: não. Resposta: Deus não pode, nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servi-lo por meio delas. Pergunta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para leigos? Resposta: não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, hoje nos reunimos aqui para adorar a Deus. Esse é o nosso propósito de estar nesse edifício, neste momento, neste dia, adorar a Deus. E assim devemos. O primeiro mandamento diz que devemos adorar a Deus e a nenhum outro. Ao estar aqui, estamos dizendo a todos os outros deuses, os deuses inventados pelas nações, os deuses criados pelos nossos corações, estamos dizendo: minha adoração e devoção são reservadas apenas ao Deus vivo e verdadeiro. Deus pede nossa confiança exclusiva, nossa submissão completa a Ele, nossa expectativa silenciosa, nosso amor, temor e honra. Deus quer nosso compromisso. E Ele quer que isso seja demonstrado por palavras e ações. Ele é expresso no ato da nossa adoração. Mas de acordo com a Bíblia, o amor é sempre moldado por regras. O mesmo ocorre com nossas expressões de amor a Deus na adoração pública. Deve ser uma adoração obediente. Diz o autor aos Hebreus: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Hebreus 12, 28. Quando nos reunimos para adorar, devemos sempre nos preocupar com o que é aceitável a Deus. No que fazemos aqui, o que o agradará e o que o incomodará? O que é apropriado para o Deus maravilhoso e o que será irreverente aos seus olhos e aos seus ouvidos? A verdadeira adoração se submete à vontade de Deus.
O catecismo coloca desta forma, quando explica que nosso culto deve ser de acordo com a maneira que ele ordenou em sua palavra. E que maneira é essa? Isso nós iremos ouvir na pregação de hoje, no seguinte tema: a verdadeira adoração requer a verdadeira palavra. A verdadeira adoração requer a verdadeira palavra. Em primeiro lugar, nós vamos ver cuidado com os falsos profetas. Em segundo lugar, escute a verdade. E em terceiro lugar, coloque a verdade em prática. Em primeiro lugar, cuidado com os falsos profetas. Na sua lição sobre este mandamento, o catecismo começa de uma forma bem negativa: que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. Do resto do Dia do Senhor 35, fica claro que o catecismo tem em vista as práticas católicas romanas de adoração. Pois quando o catecismo foi escrito pela primeira vez aqui, a igreja romana usava as imagens de Jesus Cristo para ensinar as pessoas e focar na sua adoração. Em certo ponto, até hoje isto acontece. E o problema com a imagem de Deus é que ela é falsa. Sempre que você faz uma imagem de Deus, você está afirmando algo sobre ele. Assim é Deus. Algo com uma imagem. Agora, com uma imagem é possível que você ainda acerte em algo. Pegando em uma das metáforas que a Bíblia usa para Deus, e retratando Deus como, por exemplo, um guerreiro, ou como um pai, ou um juiz. Mas Deus, ele é muito grande e glorioso para ser capturado por uma imagem. Na verdade, Deus não pode ser retratado, pois ele é invisível. Isto é o que Paulo diz àquelas pessoas lá em Atenas que amavam as imagens. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Atos 17, 29. Então, se você fizer uma imagem para representá-lo, você perdeu Deus como realmente ele é. Qualquer imagem de Deus transmite uma falsidade dele. Mas fazer imagem não é a única forma de adoração falsa. Isto fica claro em Mateus, quando Jesus está falando, Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Este aviso provavelmente nos choca mais do que a audiência do Senhor Jesus Cristo naquela época, pois os judeus sabiam tudo sobre os falsos profetas. No Antigo Testamento, Deus frequentemente adverte o povo contra aqueles que afirmavam que estavam falando em nome de Deus, que estavam falando a verdade, mas na verdade eles só estavam falando para si mesmo. Por exemplo, isto é o que Sofonias diz no seu livro, no capítulo 3, verso 4. Os teus profetas são levianos, homens pérfidos. Jesus disse que ainda existem pessoas assim. Ele diz que são como lobos em pele de cordeiro. Entender isso, vamos pensar um pouco sobre isso para entender melhor. Imagine um lobo astuto, vestido com uma fantasia de cordeiro ou de carneiro, algo aos moldes, vamos dizer assim, de chapeuzinho vermelho. Agora pensa o lobo do seguinte, que ele pode se infiltrar no meio do rebanho, lá nas ovelhas, conseguir as costeletas necessárias para o jantar da noite. Ele é um predador disfarçado. E é isso que Jesus Cristo está dizendo. O falso profeta, ele também é um predador disfarçado no meio do povo de Deus. Mas uma maneira melhor de se entender isso é você ir para o Antigo Testamento e observar as histórias ali, onde os profetas do Senhor frequentemente usavam uma capa peluda,
Pense em Elias, que estava vestido com o que é chamado de homem vestido de pelos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, verso 8. Ele também não era único. Isso se tornou algo como se fosse assim o uniforme dos profetas, um manto feito de pele de animais. E por ser tão reconhecível, uma roupa como essa poderia levar as pessoas ao erro. Havia homens que usavam vestes de profeta, que falavam de maneira que parecia palavras de profeta, mas que na verdade não eram profetas de Deus. Em Zacarias capítulo 13, Deus fala sobre aqueles que se vestem de manto de pelos de profeta para enganar. Esses eram lobos em pele de cordeiro que saqueavam o rebanho de Deus e trouxeram destruição por meio das mentiras. Vamos entender o que isso significa. Um profeta falso pode parecer aparentemente aceitável e usar toda a linguagem e terminologia certa, mas ele realmente é um enganador. Cristo sabe que depois de seu tempo, muitos hereges irão aparecer e corromperão as verdadeiras coisas que ele disse. Na verdade, a história da igreja primitiva está cheia de falsos mestres que tentaram desviar as pessoas e até conseguiram. É por isso que nós temos os 3 credos ecumênicos. É por essa razão, para espantar, para colocar para fora os falsos mestres. Essas eram declarações que as igrejas adotaram no decorrer dos séculos para mostrar o que elas realmente creem. Como dissemos, esta mensagem sobre falsos profetas ressoou na audiência de Jesus. E nós, será que nós fazemos o que com isso? Ao adorarmos a Deus, devemos ainda procurar falsos mestres e ter cuidado dos lobos em pele de cordeiro? A resposta é: deveríamos. Mais tarde, no Evangelho de Mateus, Jesus diz que um dos sinais desses últimos dias, antes de sua volta, será o surgimento de falsos profetas, junto com guerras, desastres e perseguições. Alguns tentarão persuadir o povo de Deus a desistir da verdadeira fé. Observe que Jesus não está dizendo para tomar cuidado com as pessoas que são desagradáveis, que são más, mestres beligerantes, que são realmente óbvios em seus ataques à verdade. Em vez disso, devemos esperar que pessoas que se pareçam profetas genuínos, que até pareçam ser um de nós, eles provavelmente serão aparentemente aceitáveis, usando a linguagem certa e parecendo valorizar as coisas que nós, as mesmas coisas. Hoje, muitas vezes, nós encontramos muitas pessoas que afirmam ser mestres ou, podemos dizer, explicadores da palavra de Deus. Vocês podem encontrar essas pessoas nos canais do YouTube ou os ouve no rádio. Você pode ler seus livros mais vendidos ou visitar seus blogs. A foto de perfil sorridente deles parece até boa, usando roupas e acessórios elegantes. Eles dizem que só querem dizer a vontade de Deus para você. Mas o que Jesus quis dizer é que devemos ter cuidado com o que nós estamos ouvindo e com o que nós estamos lendo. O ensino da palavra de Deus é muito importante para ser recebido de uma forma aleatória. Então, como sabemos o que é verdadeiro e o que é falso? O mais óbvio é procurar a heresia. Os ensinamentos deste livro estão de acordo com a palavra de Deus? O conteúdo deste site está de acordo com um resumo bom e confiável
da palavra de Deus nas confissões reformadas. Agora, às vezes, uma velha verdade colocada de uma maneira nova soa errado, mas na verdade está certa. E às vezes uma velha heresia colocada de uma nova maneira parece certa, mas ainda está completamente errada. Por isso, nós devemos discernir o significado com bastante cuidado. Devemos desenvolver um ouvido bem afinado. Significa ter um radar teológico sensível, quando podemos detectar coisas que vão contra a palavra de Deus. Talvez o mais comum hoje seja quando falsos mestres estão prontos para comprometer o ensino das Escrituras sobre questões morais. Vivemos em uma época em que há uma pressão muito grande para ser politicamente correto. Pessoas que atendem pelo nome de cristão estão correndo para afirmar que a vontade de Deus mudou com relação à cultura em coisas como homossexualismo, gênero ou casamento. E o falso ensino sempre terá um efeito. Jesus disse que saberemos por seus frutos. Quais são as consequências desse ensino para a igreja e a vida cristã? Irmãos, nem sempre vemos o fruto de uma vez, mas com o tempo torna-se óbvio para nós. Por exemplo, digamos que uma igreja rejeitou o ensino da Bíblia em algumas questões morais importantes, ou tentou harmonizar a criação com a evolução. No curto prazo está tudo bem, o céu não caiu sobre a igreja, as pessoas ainda vão à igreja, mas haverá frutos ruins se uma igreja rejeita a autoridade da palavra de Deus em algumas áreas selecionadas. Então, com o tempo, a fé se torna incerta. Por isso, como você pode aceitar qualquer coisa de que vá além das Escrituras? A maneira é cortar a raiz e a árvore morrerá. A maneira como a igreja adora é frequentemente muito reveladora. Como a igreja trata a santidade de Deus. É uma atitude casual para com o Senhor. Os adoradores são mais importantes do que aquele que é adorado. Participar dos cultos de adoração se tornou algo opcional. A Bíblia é deixada fechada nesse momento e a mente é desligada. Esses são mais frutos ruins que crescem com a doutrina ruim. Mas no coração verdadeiro, da verdadeira adoração, sempre vai estar a palavra de Deus como centro de nossa verdadeira adoração. E por isso nós chegamos ao nosso segundo ponto. Escute a verdade. Qual é a alternativa? O que podemos dizer sobre a verdadeira adoração ao Senhor? Deus diz que a verdadeira adoração tem que ser conforme a sua palavra, da maneira que Ele revelou. E que não devemos ser ensinados por imagens. Uma imagem nem sempre vale mais do que 1000 palavras. Pois quando adoramos a Deus, Ele diz: você não me vê, mas você pode me ouvir. Por exemplo, considere a passagem que lemos de Oséias. Naquela época, os israelitas estavam mais uma vez adorando outros deuses. E o que Oséias diz que é o problema aqui? Porque eles estavam fazendo isso? Oséias diz: é porque eles abandonaram a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele diz: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É isso que Deus está fazendo. O que Deus prometeu a eles como seu marido fiel? Quais eram suas obrigações como noiva querida de Deus? Quem sabe mesmo? Eles haviam esquecido do seu voto a Deus. Por isso eles se afastaram da casa de Deus
E lá, longe da proteção amorosa, eles sentiram sua tremenda ira contra o seu pecado. Eles foram destruídos, vamos dizer assim, por falta de conhecimento. Todas as pessoas tinham culpa por todas as partes, mas principalmente os sacerdotes eram os principais. Este era o trabalho deles. Deus ordenou aos sacerdotes que ensinassem o povo, explicassem a sua lei, revelassem as verdades da palavra. Mas os sacerdotes, nos tempos de Oséias, não fizeram isso. Eles estavam muito ocupados, ou talvez muito preguiçosos em orientar o povo. De certa forma, eles eram como os escribas e fariseus nos tempos de Jesus, onde Jesus está dizendo que eles se detinham mais na aplicação da lei de forma exterior e não no coração. Eles pensavam que a palavra de Deus se referia à obediência, como eu disse, às normas externas, quando na verdade se tratava em conhecer a Cristo, se tratava de conhecer ao Senhor. Nós podemos cometer o mesmo erro semelhante, perder o foco das Escrituras e pensar que tudo se refere a cada um de nós. Portanto, nós precisamos da instrução da palavra para ajudar a entender a revelação de Deus para nós. Se a igreja for destruída por falta de conhecimento, pense em como será a nossa condição quando tivermos muito conhecimento, quando tivermos o conhecimento das coisas certas e sagradas. Seremos ricamente abençoados pelo Senhor. Essa é uma forte ênfase do segundo mandamento. E o catecismo explica: Deus não quer que seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Portanto, a palavra de Deus deve ser o ingrediente principal para a nossa adoração. A igreja é abençoada quando os pregadores trazem a palavra como Deus ordenou. Isso, é claro, levanta uma questão sobre a pregação. O que torna isto verdade? Como sabemos o que é a pregação viva da palavra? Há muito que poderíamos dizer sobre isso, mas vamos seguir a sugestão do Senhor Jesus Cristo, pois Jesus também era um pregador. Durante seu ministério, ele pregou muitos sermões acerca de Deus. Portanto, vamos considerar como ele abordou a tarefa de pregar. Veja o seu Sermão do Monte, no qual lemos, por exemplo, o que podemos aprender com seu estilo e conteúdo nesses 3 capítulos, de Mateus 5 a 7. Agora, como um primeiro comentário, eu acho que qualquer ministro será rápido em insistir que ele não poderia pregar como Cristo. É com razão que Cristo é chamado de o supremo profeta e mestre. Ele está sozinho com relação a isto. Ele nunca será correspondido. Sua pregação era perfeita. Mesmo assim, ainda vale refletir sobre o que o tornou o Sermão do Monte tão poderoso. Quando você olha para aquele Sermão do Monte, há uma série de características marcantes neste sermão. Em primeiro lugar, veja como esse sermão ele é centrado em Deus e não no homem. Ao longo dele, Jesus mostra a majestade, a santidade e graça avassaladoras de Deus. No sermão de Jesus, o Senhor sempre tem um lugar de prioridade. Por exemplo, lembre-se do seu tema: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A verdadeira pregação deve apontar repetidamente para a glória de Deus. Além de ser centrado em Deus, o sermão de Cristo também foi profundamente bíblico. Esses capítulos são as Escrituras, é claro, mas o sermão de Cristo também estava firmemente enraizado sobre o Antigo Testamento. Ele começaria com a lei, ou os salmos, ou os profetas,
E então ele iria explicar e expandir o ensinamento. Dessa forma fica claro que ele falou com autoridade de Deus, como todo pregador deveria. Quem escuta a verdadeira pregação deve ser capaz de ver que essas palavras são palavras de Deus. O sermão de Cristo também foi extremamente prático. Ao ler esses capítulos, você vê que ele deu aos ouvintes trabalho para se fazer e muita orientação para o seu dia a dia. Podemos pensar em suas palavras nesses capítulos sobre como você deve orar, como você deve ajudar os necessitados, como ser sexualmente puro, como mostrar amor ao próximo, como adorar sinceramente. Todas estas palavras devem sair do púlpito, deve ir também para a casa de cada um de nós. Isso porque Cristo abordou seus ouvintes como um povo que é o povo da aliança. Deus havia feito promessas a eles, mas eles também tinham obrigações. Isso forneceu o conteúdo básico para o seu sermão: promessa e obrigação. E esse também é o padrão necessário para a pregação. Um sermão não é uma palestra, uma explicação teórica de algo obscuro, de algum ponto acadêmico, distante às vezes da vida cotidiana dos membros. Um sermão tem o objetivo de instruir o povo da aliança de Deus com sabedoria para viver. Além do mais, o sermão de Cristo ofereceu encorajamento e conforto. Em vez de agredi-los por suas falhas e fazê-los se sentirem inúteis, sua pregação levantou o povo de Deus, pois Cristo reconheceu seus ouvintes por quem eles realmente eram. Como ele proclama: vocês são filhos de Deus, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês são os valiosos, são mais valiosos do que os pássaros do céu, vocês são cidadãos do reino de Deus. A verdadeira pregação deve encorajar. Em seu sermão, é verdade que Cristo não se menciona muito. Obviamente não houve nenhuma cruz ainda, não houve ainda nenhuma ressurreição, mas mesmo assim ele dá dicas de sua própria importância. Pense em Mateus capítulo 7, sobre o pequeno portão ou porta estreita, e também o caminho apertado ali, que conduz à vida eterna. Isso deve nos lembrar daquele que se autodenomina a porta, que dizia ser o único caminho que leva a Deus. O Sermão do Monte também nos ensina que a pregação viva deve ser centrada em Cristo, que é o coração da nossa fé. Essas são apenas algumas das qualidades do sermão de Cristo, mas não um modelo adequado para os pregadores cristãos, ou melhor, mas são um modelo adequado para os pregadores cristãos hoje. Quando ouvimos a pregação viva da palavra de Deus aos domingos, devemos ouvir sermões que estão resolutamente focados no Deus triuno. Eles devem ser ricamente bíblicos, devem ser práticos e relevantes para a vida diária, e devem ser pactuais, explicando a promessa e a obrigação. A pregação viva deve encorajar, deve confortar e deve exortar. E os sermões devem ser, acima de tudo, pregar a Cristo e este crucificado. Todos os pregadores enfrentam suas próprias deficiências, domingo após domingo. Acho que todo ministro está familiarizado com uma condição desagradável, que às vezes é chamada de tristeza das manhãs de segunda-feira ou terça-feira. Um ministro que volta ao seu estudo na segunda-feira ou terça pode se sentir levemente deprimido, pois ele está refletindo sobre como deveria ter dito tantas outras coisas, como se esqueceu desse, talvez, ou daquele ponto, como a congregação não estava realmente ouvindo. Em resumo, pensando que
ele simplesmente não está à altura da tarefa. No entanto, pela graça de Deus, a pregação fiel sempre tem um efeito. Pense em como as pessoas responderam ao sermão do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Embora não sejamos perfeitos como Cristo, por meio da operação do Espírito Santo, isso ainda é um efeito da pregação fiel. A mensagem baseada na palavra de Deus apresenta a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Então ele tem um poder inegável, um poder de mudança. Então o pregador pode declarar: esta é a palavra do Senhor. O que isso significa para aqueles que se sentam na igreja aos domingos? Devemos ouvir com atenção. O que estamos ouvindo não são meramente as opiniões bem fundamentadas do ministro, algo ao qual replicamos. Bem, essa é a opinião, a sua interpretação. Não é apenas o anúncio, mas um anúncio que podemos ignorar ou avançar. É uma palavra divina, que exige que ouçamos, que exige que creamos, que exige que façamos alguma coisa. Pense como Paulo elogia os Tessalonicenses por sua reação à sua pregação. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus. A pregação precisa ser testada, é claro. As palavras de Jesus sobre os falsos profetas exigem isto. Todo sermão, mesmo de um ministro confiável e qualificado, precisa ser avaliado pelo padrão das Escrituras e das confissões. Mas então, se for uma pregação verdadeira, nós precisamos recebê-la com humildade e entusiasmo. A verdadeira pregação deve ser recebida com admiração, deve nos surpreender, não por causa da habilidade de um pregador de falar ou por causa da bela estrutura de um sermão, mas por causa do glorioso Evangelho sendo apresentado. Todos os domingos temos a oportunidade de admirar isso juntos. Este é o nosso Deus. Isso é o que Ele faz por nós em Cristo. Isso é o privilégio glorioso que Ele nos dá. O privilégio de ouvir a sua palavra, de viver para Ele. Pense novamente na leitura que fizemos de Oséias 4. Quando o povo deixou de ouvir a palavra de Deus, o povo estava sendo destruído. Quando o povo deixou de ouvir a palavra de Deus, não era porque o profeta Oséias era muito bom em falar, mas era porque deixou de ouvir a voz do Senhor. Era porque deixou a palavra de Deus de lado e começou a buscar os falsos profetas e ídolos. Quando isto acontece, quando deixamos de ouvir a palavra, tudo irá mal em nossas vidas. Então chegamos em nosso terceiro e último ponto. Coloca a verdade em prática. Agora, sempre que nos reunimos para adorar, existe um perigo. É o perigo de separar o que acontece aqui e o que acontece durante a semana. Tudo pode ser correto sobre a adoração no dia do Senhor, e o sermão pode ser exato e bíblico, mas não há mudança depois de terminado. A palavra que ouvimos não tem relação com a maneira como fazemos nossos negócios na segunda-feira, como tratamos nossa família e vizinhos durante toda a semana, ou como fazemos para o próximo fim de semana. No entanto, não é assim que vive o verdadeiro crente. Se você realmente é um seguidor de Cristo, seu estilo de vida tem que mudar completamente, tem que ser diferente. E este é o ponto do Senhor Jesus Cristo aqui. Veja o que ele diz no
verso 21 do capítulo 7 de Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está lá nos céus. Cristo sabe qual é a importância da palavra do Senhor, como podemos ficar impressionados com ela. Na verdade, ele sabia que as multidões iriam fazer isso, iriam ficar impressionados com ele. Mas eles devem fazer mais do que apenas ouvir. Eles devem colocar essas palavras em prática. Então para nós, não terminamos com a adoração em vez que dedicamos nosso tempo no domingo. Não terminamos com a palavra quando o ministro finalmente diz amém. Por ter ouvido a palavra, agora você tem que cumprir. Por ouvir a palavra, você tem que colocá-la em prática. Se você ficou maravilhado, e isto é bom, mas agora ocupe-se com o Evangelho. É por isso que precisamos ir à igreja todos os domingos. E é por isso que a palavra deve ser espalhada por 7 dias da semana. A palavra de Deus é muito importante para salvar as vidas durante as horas por semana, mas não apenas por alguns minutos. Sabemos que temos nossas fraquezas e muitas vezes isso atrapalha durante a semana. Sabemos que por causa de nossa fraqueza nós não fazemos a vontade de Deus. E nós sabemos que somos fracos. Nós reconhecemos tudo isso. Mas nós precisamos ser encorajados a fazermos muito mais do que isso. Devemos nos ocupar com a palavra de Deus, trabalhar com aquilo que nós ouvimos e lemos na Escritura. Devemos fazer isso para nos edificar na verdade de Cristo. Então temos que observar o que é que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo, escutar a voz de Cristo na pregação e agora colocar em prática o que nós ouvimos. Nós temos tantas desculpas para isso. Nós somos fracos, como um geral. Nós muitas vezes deixamos de fazer a palavra do Senhor. Mas lembre-se, como o Senhor termina o seu sermão. Ele fala sobre o homem que construiu sua casa sobre uma rocha. E aqueles que constroem sua casa sobre Cristo, a palavra de Deus, ele permanece para sempre. Mas aqueles que constroem a palavra de Deus sobre os fundamentos deste mundo, desaparecem, morrem e não chegam onde deveriam chegar. Então, na verdadeira adoração, no segundo mandamento, Deus nos chama a ouvir a sua palavra e não ir atrás de falsos ídolos. Não ouvir falsos profetas, não ouvir falsa pregação, mas buscar somente a Cristo. Então isso significa que nós temos muito trabalho a fazer, significa que temos muitas coisas a fazer em nossas vidas. Devemos correr e buscar cada vez mais a palavra do Senhor. Somos fracos, sabemos disso. O Senhor Jesus Cristo, Ele conhece isso, mas Ele nos dá força para colocarmos em prática aquilo que nós temos. Não é fácil, mas Ele diz: não é impossível. Ele simplesmente diz: ouça a minha palavra, para não sermos como aquelas pessoas no tempo de Oséias, para não sermos destruídos dia após dia, se abandonarmos a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, fiquemos de pé. E oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensinamento. Obrigado que o Senhor nos concede graça e misericórdia. Que o Senhor esteja nos ajudando para aprendermos mais de Tua palavra. Que o Senhor conceda graça para que o Teu Espírito possa estar nos ajudando, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos fortalece. Concede graça, Senhor. Sabemos que somos fracos e pecadores. Que o Senhor conceda o Teu amor, para que possamos amar a Tua palavra, viver na Tua palavra, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar.
e vamos cantar o nosso último cântico e também dar nossas ofertas ao Senhor. Hino 94. Hino 94, fortalece a tua igreja. A página 82. Então, cantemos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade em perfeita comunhão a pureza na doutrina, a constância na oração, purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor, purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Dá-nos fé, esperança ao rebanho, bom Jesus, ao pregar teu evangelho e viver na eterna luz. Santifica, santifica nossas mentes, ó Senhor, santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar e queremos dar as boas-vindas àqueles que nos ouviram até agora
E também lembrar que o culto da noite será transmitido às 6 horas. Será na congregação em Beberibe. Então, bom dia a todos. Boa semana também.